O que acontece quando culturas, impérios e crenças colidem? A gente tende a pensar em conquista, sabe? Em uma cultura que meio que apaga a outra. Mas na maioria das vezes, o que acontece é algo bem mais complexo. Elas se misturam de maneiras surpreendentes, criando algo totalmente novo. Exato. E esse processo de fusão, de mistura, tem um nome: sincretismo. É um dos motores mais poderosos e, assim, mais silenciosos da história humana. E é exatamente nesse motor que a gente vai mexer hoje. Nosso material de análise é um artigo teológico do Diego Pereira do Nascimento, que basicamente desenha um mapa de como essas crenças se fundiram ao longo do tempo. É uma viagem que começa lá no Egito Antigo e termina com debates bem atuais aqui no Brasil. O interessante é que o artigo não trata o sincretismo só como um fenômeno histórico. Ele o aborda como uma força que pode ser política, filosófica e até uma estratégia de sobrevivência. Nosso objetivo aqui é desempacotar essa ideia, entender o que é o sincretismo, por que ele acontece e ver na prática como essa mistura moldou religiões e visões de mundo que existem até hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar na mesma página, o que exatamente é sincretismo? O texto define de um jeito bem claro. É a combinação de elementos de diferentes crenças que acaba gerando uma nova corrente de pensamento. Não é só pegar uma coisinha daqui e outra dali, né? É criar uma terceira via, algo que não existia antes. E a primeira coisa que o artigo faz questão de mostrar é que isso é uma prática, assim, antiquíssima. A gente vai direto para o Egito Antigo, onde o sincretismo não era um acidente, era quase uma política de Estado. O exemplo clássico que o texto traz é o do deus Amon-Ra. E essa história é ótima, porque não era um deus que sempre existiu, né? Ele é o resultado da fusão de dois deuses muito poderosos. Amon, que era o deus protetor da cidade de Tebas, e Ra, o deus Sol, o criador de tudo. Quando Tebas se tornou a capital do novo império, eles basicamente juntaram os dois para criar uma divindade suprema. Exato. Foi uma unificação teológica para espelhar e justificar uma unificação política. Amon-Ra se torna o símbolo máximo de poder e criação. O que a gente vê aqui, e esse é um ponto central do artigo, é o sincretismo como uma ferramenta de poder. Você une os deuses para ajudar a unir o império. Nossa, então um deus pode ser, na prática, uma criação de marketing político. Isso muda completamente a forma como a gente pensa sobre a origem das divindades. Em alguns casos, sim, e de forma muito deliberada. O artigo traz outro exemplo egípcio, que é ainda mais explícito, o deus Serapis. Ele foi literalmente criado do zero pelo faraó Ptolomeu I, que era grego e precisava governar o Egito. A solução dele foi inventar um deus que agradasse aos dois povos. Como assim inventar um deus? Ele pegou características do deus grego Zeus, o Todo-Poderoso, e misturou com atributos do deus egípcio Osíris, ligado ao além, à ressurreição. O resultado foi Serapis, uma divindade com cara grega, mas com contexto egípcio. É um caso fascinante de engenharia social através da religião, projetado para criar coesão cultural num reino dividido. E essa ideia de que o deus do conquistador engole o do conquistado não se limitava ao Egito, certo? O artigo mostra que esse era o modus operandi em todo o Crescente Fértil. Era a regra, não a exceção. O texto menciona a Mesopotâmia, onde Marduk, o deus da Babilônia, foi aos poucos absorvendo as funções e histórias de outros deuses, como Enlil, à medida que o Império Babilônico crescia. Mas, claro, o exemplo mais famoso que todo mundo conhece é o sincretismo greco-romano. Ah, sim, esse a gente vê na escola. Os romanos foram mestres nisso. Em vez de proibir os deuses dos povos que eles conquistavam, o que poderia gerar revoltas, eles simplesmente os integravam ao seu próprio panteão. Era uma estratégia de assimilação genial. E muito prática. O panteão grego foi quase que inteiramente traduzido. O artigo lista vários. Zeus vira Júpiter, a essência do poder. Afrodite vira Vênus. Isso, a personificação do amor. Ares vira Marte, o deus da guerra. Os nomes mudam, mas a função, a essência, permanece. E eles não pararam nos gregos. Cultos egípcios, como o de Ísis, se tornaram imensamente populares em Roma.
O culto persa a Mitra também era uma espécie de globalização religiosa da antiguidade facilitada pela força do império. Mas até aqui a gente está falando de sincretismo como uma consequência de guerras, política e impérios. Mas o texto aponta para uma virada de chave fundamental. Em um certo momento, a mistura de crenças deixa de ser só uma prática e vira uma filosofia, um caminho para a verdade. É aqui que a coisa fica bem interessante. Exatamente. O sincretismo ganha uma justificativa intelectual. E o grande nome por trás disso, segundo o artigo, é o filósofo Plotino, no século III d.C. O autor do texto chega a chamá-lo de criador do sincretismo como uma corrente de pensamento formal dentro do neoplatonismo. Espera um pouco, isso é uma ideia revolucionária para a época, não é? Como ele justificava essa mistura toda? Num mundo onde cada povo defendia seus deuses como os únicos verdadeiros, ele chega e diz, vamos misturar tudo. A lógica dele era muito elegante. Plotino acreditava que existia um princípio único e supremo de onde tudo no universo emanava. Ele chamava isso de o Uno. Para ele, todas as diferentes religiões e filosofias do mundo eram apenas tentativas humanas, imperfeitas e parciais de descrever e se conectar com essa realidade única e suprema. Entendi. Então, na visão dele, nenhuma religião sozinha tinha um monopólio da verdade? Elas eram como dialetos diferentes tentando falar a mesma língua divina? Precisamente. E é por isso que, para Plotino, a mistura não era uma corrupção da fé, mas sim um aprofundamento. Era como juntar várias peças de um quebra-cabeça para tentar enxergar a imagem completa do Uno. Ele defendia que a fusão de ideias religiosas era um caminho necessário para se aproximar dessa verdade universal. Seus escritos, as Enéidas, foram tão poderosos que influenciaram até mesmo grandes pensadores cristãos como Agostinho. Uma ideia tão poderosa assim morre com um filósofo ou ela ganha vida própria e segue influenciando outros pensadores? Ela definitivamente ganha vida própria. O discípulo de Plotino, Porfírio, foi quem organizou seus escritos e continuou seu trabalho. E o curioso sobre Porfírio, um detalhe que o artigo ressalta, é que ele era um crítico feroz do cristianismo. Escreveu uma obra famosa chamada Contra os Cristãos. No entanto, mesmo atacando o cristianismo, ele mantinha a crença do seu mestre, de que todas as religiões, no fundo, partilhavam de uma verdade em comum e que as brigas eram por questões superficiais. Que ironia! Ele criticava uma religião específica, mas defendia a ideia de que todas elas, de alguma forma, estavam certas. Isso mostra a força dessa visão sincrética. Então, se a gente junta tudo, o que leva a esse processo? O artigo parece apontar para alguns gatilhos principais. Sim, o texto resume em 3 fatores principais. O simples contato entre culturas diferentes, como vimos com Roma, a influência filosófica, como no caso de Plotino, e um terceiro fator que é talvez o mais dramático, a necessidade de adaptação, especialmente quando um povo está sob opressão. E é aqui que a análise nos traz para a história do Brasil. O artigo destaca o caso do candomblé como um exemplo clássico de sincretismo nascido da necessidade. Foi a forma que os africanos escravizados encontraram para adaptar e, mais importante, para preservar suas crenças num ambiente extremamente hostil e opressor do catolicismo colonial. É incrível pensar na resiliência e na criatividade necessárias para fazer isso. Manter sua fé viva, literalmente escondida à vista de todos, sob o disfarce da religião do opressor. É uma estratégia de sobrevivência cultural absolutamente genial. E vemos as marcas disso até hoje, de formas muito concretas. Orixás foram associados a santos católicos. O artigo cita os exemplos mais conhecidos. Oxalá, o grande orixá da criação, foi associado a Jesus Cristo, Iemanjá, a rainha dos mares, a Nossa Senhora, muitas vezes sob o título de Ave Maria, Ogum, o orixá do ferro e da guerra, a São Jorge. Por fora, a pessoa parecia estar rezando para um santo católico, mas em seu coração, a conexão era com sua divindade ancestral africana. Outro exemplo brasileiro que o texto explora é a Umbanda. Se o candomblé é um sincretismo de resistência à Umbanda, que surge já no século XX, é apresentada como um sincretismo que já nasce da própria identidade mestiça do Brasil. O artigo a descreve como uma fusão complexa de catolicismo popular,
espiritismo kardecista, rituais do candomblé e até elementos de crenças indígenas. É uma fé que, em sua essência, já reflete a diversidade do país. E esse padrão de fusão como resposta à diáspora africana e à escravidão não é exclusivo do Brasil. O texto conecta isso a um fenômeno mais amplo no continente americano. A santeria em Cuba e o vudô no Haiti seguiram caminhos muito parecidos, misturando diferentes tradições africanas com o catolicismo imposto pelos colonizadores espanhóis e franceses. O que nos mostra que, em contextos de dominação, o sincretismo se torna uma poderosa ferramenta de resistência cultural. Mas a mistura não acontece só por opressão. O artigo também menciona o budismo Mahayana. Conforme essa vertente do budismo se expandia pela Ásia, ela não chegava impondo uma ruptura total. Ela dialogava com as culturas locais, absorvendo elementos de religiões como o hinduísmo. Por isso, como o texto aponta, não é raro ver imagens de deuses hindus, como Vishnu e Shiva, em templos budistas Mahayana. E tem também os casos em que o sincretismo não é nem uma consequência, nem uma adaptação, mas o próprio objetivo da religião desde o começo. O artigo fala sobre o bahaísmo, que surgiu no século XIX na Pérsia. A ideia central deles é explicitamente buscar a unidade religiosa global. Exato. Para o bahaísmo, figuras como Moisés, Buda, Jesus e Maomé são todos mensageiros de Deus, revelando parte de um mesmo plano divino de forma progressiva. Então, para eles, o sincretismo não é uma mistura, é a revelação da unidade que sempre existiu. Isso levanta uma questão importante. O sincretismo é sempre um processo reativo ou pode ser um projeto proativo, uma busca consciente por uma síntese universal? O bahaísmo é um claro exemplo do segundo caso. Agora a gente precisa fazer uma pausa e olhar para a fonte em si. O material que estamos analisando é de um site teológico cristão. E ele não descreve o sincretismo apenas como um fenômeno histórico neutro. O autor apresenta uma visão muito específica e crítica, enxergando o sincretismo como um perigo para a fé cristã. Sim, e é fundamental deixar isso bem claro. A partir de agora, estamos relatando a perspectiva do artigo, não endossando essa visão. O argumento do autor é que, ao misturar o cristianismo com outras crenças ou filosofias, corre-se o risco de diluir doutrinas que ele considera centrais e negociáveis. E que doutrinas seriam essas? Principalmente a exclusividade de Cristo como único caminho para a salvação e a própria natureza divina de Jesus. A preocupação expressa no texto é que o sincretismo leve a uma espécie de relativismo, onde todas as crenças são vistas como igualmente válidas, o que, do ponto de vista do autor, esvaziaria a mensagem central do cristianismo. A mistura, nessa ótica, leva à confusão espiritual. Para defender esse ponto, o autor busca exemplos na própria Bíblia, para mostrar que essa não é uma preocupação nova. Ele cita o famoso episódio do bezerro de ouro no livro do Êxodo. Os israelitas, recém-saídos do Egito, misturaram a adoração a Deus com as práticas idólatras que aprenderam lá, criando um bezerro de ouro. Para o autor, esse é o arquétipo do sincretismo perigoso. Outro exemplo bíblico mencionado é o do rei Salomão. Ele, que era considerado o mais sábio dos reis, por influência de suas muitas esposas estrangeiras, acabou construindo altares para os deuses delas, como Astarte e Camus, em Jerusalém. O que é visto no texto bíblico como uma grande apostasia. O argumento é: se aconteceu até com Salomão, o perigo é real para qualquer um. E o artigo não fica só no passado. Ele traz essa preocupação para os dias de hoje, abordando um fenômeno que ele chama de judaização em algumas igrejas evangélicas. Sim, e esse é um ponto polêmico. O autor se refere à adoção de rituais e símbolos do judaísmo, como o uso de candelabros, as menorás, arcas da aliança nos altares, ou o uso constante de palavras hebraicas como Shalom e Adonai. Do ponto de vista do autor do artigo, essa prática é um desvio doutrinário grave, quase uma heresia. Mas por que seria uma heresia se o cristianismo tem raízes judaicas? A lógica do autor se baseia em decisões da igreja primitiva. Ele menciona o Concílio de Jerusalém, relatado no livro de Atos, que determinou que os não-judeus, os gentios, que se convertiam ao cristianismo, não precisavam seguir as leis e rituais judaicos, como a circuncisão. Portanto, para o autor, reintroduzir esses elementos séculos depois é andar para trás,
É negar uma decisão teológica fundamental do início do cristianismo. Entendi. Então, pela perspectiva do autor, o perigo do sincretismo está em 2 pontos principais. Primeiro, a quebra do mandamento de adorar um único Deus, sem misturas. E segundo, a perda da integridade e da pureza da mensagem original do Evangelho. É uma visão que preza pela ortodoxia, pela manutenção da doutrina, sem alterações. Ok, vamos recapitular. A gente viu hoje que o sincretismo é esse processo extremamente complexo de fusão de crenças. Ele apareceu em impérios antigos, como Egito e Roma, muitas vezes como uma ferramenta política. Depois foi elevando a filosofia pelos neoplatônicos, que o viam como um caminho para uma verdade universal maior. E em seguida vimos como ele se tornou uma poderosa estratégia de sobrevivência e resistência cultural em contextos de opressão, dando origem a religiões como o candomblé e a umbanda aqui no Brasil. E por fim analisamos a perspectiva crítica do nosso artigo-fonte, que o enxerga como uma ameaça à integridade doutrinária do cristianismo. Fica claro que o mesmo fenômeno pode ser visto de ângulos completamente diferentes. Se conectarmos tudo, o sincretismo não é uma coisa só. É uma ferramenta política, um caminho filosófico, uma estratégia de sobrevivência e, para alguns, um perigo teológico. A definição depende inteiramente da perspectiva de quem olha. E para encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O artigo foca muito na mistura entre religiões formais estabelecidas. Mas e hoje? Num mundo que, em muitas partes, se torna cada vez mais secularizado, será que não estamos criando, talvez sem perceber, novas formas de sincretismo? É uma ótima pergunta. Quando a gente mistura conceitos da psicologia, como o mindfulness, com práticas espirituais do bem-estar, talvez um pouco de astrologia, fragmentos de crenças orientais e uma filosofia de autoajuda, não estamos, no fundo, construindo nossas próprias fés personalizadas, sincréticas, para dar sentido ao mundo? Fica aí a reflexão.